Boa tarde, meu povo. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Venho trazer para vocês mais uma voz do Senhor nosso Deus. Olha, meu povo, quero dizer para vocês o seguinte. Eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa humilde. Eu não sei fazer vídeos bonitos, entende? Para postar no YouTube. Eu não sei fazer vídeo bonito. Fazer fundo musical, eu não sei fazer personalização. Eu não sei fazer aqueles vídeos bonitos que todo mundo faz, né? Bem arrumadinho, bem maquiadinho, né? Eu não sei fazer nada disso. O meu negócio é simplicidade, humildade. Mas aquilo que eu passo para vocês é a verdadeira mensagem de Deus. Estão entendendo? E eu peço a Deus que vocês entendam e compreendam a palavra que o nosso Deus quer que eu transmita para vocês, tá bom? Então, quem realmente quer se salvar, prestem bem atenção na mensagem que eu vou passar para vocês, tá bom, meus queridos? Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte e nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Entendam isso, meu povo, que coisa mais querida. Aqueles que não aceitaram botar a marca da besta nem na testa e nem na palma da mão, são verdadeiros servos de Deus. Entendam isso. E os puros de coração, entendam isso, que passaram todo o seu pecado para Jesus. Então se libertaram dos pecados, são servos legítimos, co-herdeiros com Jesus Cristo no reino do Pai. Entendam isso. Os outros mortos não tornaram a vida até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, são Gog e Magog, e reuni-las para o combate. Serão numerosas como a areia do mar. Subirão à superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Mas desceu um fogo dos céus e as devorou. O demônio sedutor delas foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. E vi então um grande trono branco e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face, e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono. Abriram-se livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea, cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo o que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Entendam isso, meus irmãos. Quem tem pecado no coração não vai para o reino do Pai. Entendam isso. Quem tem pecado no coração não pode se salvar. Entendam isso, né? Porque
A única coisa que separa nós de Deus são os pecados. E Deus não se agrada de nada de pecado. Nada. Então, quem tem pecado não entra na casa de Deus. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a palavra de Deus, aquele que não aceita a palavra de Deus. Deus é tão bom conosco, ele não quer que nenhum filho se perca, que ninguém vá para o inferno. Então vai ter um segundo julgamento. E nesse segundo julgamento, se ainda a pessoa negar Deus, então, meu querido, ele não pode fazer nada por ti. O diabo vai estar lá te esperando de braço aberto, porque tu pertence a ele daí, tá entendendo? Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda a lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Estão entendendo, meu povo? Você não pode ter pecado no seu coração. Passe tudo agora para Jesus, para se libertar dos seus pecados, para que nós possamos entrar no repouso do nosso Deus e viver com Ele para a eternidade. A nossa recompensa com Deus é a vida eterna, entendam isso. Então o que está assentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: Está pronto, eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. Olha que maravilha, meus irmãos. Quem tem fome, Deus dá o alimento. Quem tem sede, Deus dá a água para matar a sede. Mas tudo é no corpo de Jesus Cristo. Entendam que nós somos ligados ao corpo de Jesus Cristo. Nós somos unificados ao corpo de Jesus Cristo. Entendam isso. Nós somos um só com Jesus Cristo. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras, e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Porque quem tem pecado não entra na casa do Pai. Quem tem pecado é lançado no tanque de fogo. Entendam isso. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Você vai morrer espiritualmente e vai ser lançado para o tanque de fogo, lá no inferninho. Então liberte-se agora. Neste exato momento, passando todo o teu pecado para Jesus. O de ontem, o de hoje e o de amanhã. Passa tudo para Jesus, que Ele já te libertou dos pecados. Os pecados não existem mais. Mas para aqueles que acreditarem e abrirem seu coração para o Espírito Santo poder entrar. Entendam isso. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e disse-me: Vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, revestida da glória de Deus. Assemelhava-se seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como o jaspe cristalino. Tinha grande e alta muralha com 12 portas, guardadas por 12 anjos. Nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao setentrião 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem falava comigo trazia uma vara de ouro como uma medida para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade formava um quadrado, o comprimento igualava a largura, mediu a cidade com a vara 12.000 estádios.
O comprimento, a largura e a altura eram iguais. E mediu a muralha 144 covados, segundo a medida humana empregada pelo anjo. O material da muralha era jaspe e a cidade ouro puro, semelhante a puro cristal. Os alicerces da muralha da cidade eram ornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisóparo, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Eram todas pedras preciosas. Cada uma das 12 portas era feita de uma só pérola, e a avenida da cidade era de ouro transparente como cristal. Não vi nela, porém, templo algum. Prestem atenção nisso. Não vi nela, porém, templo algum, porque o Senhor Deus dominador é o seu templo, assim como o Cordeiro. Então prestem atenção nisso. Nós somos a casa de Deus, nós somos o templo de Deus. Deus habita em nós. Estão entendendo? Mas para aquele que não tem pecado, passando todos os seus pecados agora para Jesus, você se liberta. Então o Espírito Santo pode habitar em você. Você pode ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Está entendendo? Aquelas igrejas que tem lá na cidade, lá no centro, isso não é igreja. A igreja somos nós. Aquelas igrejas lá no centro da cidade se chama local de encontro. Local de encontro, mas nós é que somos a casa e o templo de Deus. Entendam isso? A cidade não necessita de sol nem de luz para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina, e a sua luz é o Cordeiro. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra levar-lhe-ão a sua opulência. As suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Levar-lhe-ão a opulência e a honra das nações. Nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, entendam isso, meu povo. Entendam isso de uma vez por todas. Aquele que tiver pecado no seu coração, ele não pode entrar no reino de Deus. Muito menos está escrito no livro da vida. Você precisa se libertar de todo o seu pecado passando para Jesus. Fazer a obra de Deus, praticar a obra de Deus. A sua justiça aqui na terra. Ajudai conforme as suas posses todos os necessitados. Entendam isso. Ajudai a todos, os mais necessitados primeiro. Tá? Não adianta você levar todo o seu dinheirinho lá para a igreja, encher o bolso do padre do pastor de dinheiro e deixar o necessitado passando fome. Ou talvez o teu vizinho ali necessitado passando fome. Isso você não deve fazer. Deus não se agrada disso. Ajudai o necessitado primeiro. Entendam isso. Mostrou-me então o anjo um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida e às duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Não haverá aí nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão um culto. Verão a sua face e o seu nome estará nas suas frontes. Entendam bem isso. Eu quero ter o sinal de Deus na minha testa e na minha mão. O sinal de Deus, do Cordeiro. Está entendendo? Porque nós não pertencemos aqui a este mundo, aqui na Terra. Nós não pertencemos aqui, tá bom? Entendam bem isso. Uma hora nós vamos morrer, uma hora nós vamos partir. E quando a morte chegar para nós, que nosso coração esteja limpo, preparados, para podermos partir e ir de encontro ao nosso Criador. Estão entendendo? Já não haverá noite, nem se precisará da luz, de lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará, e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Ele me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras.
E o Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que venho em breve, felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. Fui eu, João, que vi e ouvi estas coisas. Depois de as ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava. A nossa salvação, meu povo, é pelo ouvir a palavra de Deus e acreditar nela e aceitar ela no nosso coração. A nossa salvação é pela fé na palavra de Deus, pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Deus é esse. Nós estamos no tempo da graça, a nossa salvação é pela fé, entendam bem isso. Mas ele me disse, não faças isto, sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas. E aqueles que guardam as palavras deste livro, prostra-te diante de Deus. Disse ele ainda, não seles o texto profético deste livro, porque o momento está próximo. O injusto faça ainda injustiças, o impuro pratique impurezas, mas o justo faça a justiça e o santo santifique-se mais ainda. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. E Deus tem a recompensa dele, meu irmão, minha irmã. Para você que acredita em Deus, ele tem a sua recompensa guardada lá. É a nossa vida eterna. Entendam bem isso. Mas para nós termos acesso a ela, precisamos nos libertar de todo o pecado passando para Jesus. Só assim nós teremos acesso à casa do Pai. Então podemos morrer tranquilamente. A morte pode vir nos buscar a hora que ela quiser, porque nós estamos preparados para ir para a casa do Pai. Não precisamos ficar presos em prisões espirituais, porque é para lá que vai quem está com o pecado carregado no coração. Está entendendo? Estão entendendo isso? Passem todos os seus pecados para Jesus agora. Tudo. Toda a sua maldade, os seus ódios, as suas tristezas, angústias, os seus tormentos de ontem, de hoje, amanhã, suas feridas, suas enfermidades. Passa tudo para Jesus. Arranca esse enraizado que você tem lá. Passa tudo para Jesus, meu irmão, minha irmã. Liberte-se agora, nesse momento. Jesus te ama demais. E ele morreu pelos teus pecados para te libertar do inferno. Entenda isso. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes por ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Fora os cães, os envenenadores, os impúdicos, homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. O Espírito e a esposa dizem, vem. Possa aquele que ouve dizer também, vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Aquele que atesta estas coisas diz sim, eu venho depressa, amém, vem Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero que neste momento você se liberte, meu irmão e minha irmã. Se liberte de todo o teu pecado, passa tudo para Jesus, para nos tornarmos de coração puro, para que nós tenhamos acesso na casa do nosso Pai. Eu quero que vocês entendam, meu irmão e minha irmã, o nosso culto ele é espiritual, a nossa comunhão com Deus ela é espiritual. Entendam isso. Jesus foi batizado por nós, foi julgado por nós e morto na cruz por nós, no nosso lugar. Nós era para estar lá na cruz. Mas não, Jesus morreu por nós, por amor a nós, para nos libertar do inferno. Entendam isso. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Entendam bem isso, meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos de Jesus para nos salvar. Nós temos um só com Jesus Cristo. Entendam isso. Jesus é a cabeça, o centro. Nós temos os ramos. O mundo inteiro, a humanidade inteira está ligada no corpo de Jesus Cristo. Entendam isso. Todos estão ligados no corpo de Jesus Cristo. Nós também temos poder. Quando Jesus disse, vós tendes poderes também, nós também temos poderes. Poder de perdoar o nosso próximo, perdoar as suas ofensas. Aqueles que têm o coração puro, que são livres de pecado, Deus ajuda. Deus nunca vai desamparar, nunca vai ficar sozinho, vai libertar. Nós vamos ter livramento, nós vamos ter libertação. Deus estará sempre conosco. Eu preferiria 1000 vezes partir junto da casa para a casa do meu pai, mas Deus quer que eu continue aqui na terra, entre vocês, meus irmãos, para passar a mensagem de Deus para vocês, para que vocês entendam. Não sejam mais escravos do pecado, muito menos de religiões. Que o nosso encontro seja confraternização, que o nosso encontro seja num lugar aonde podemos clamar a Deus, agradecer a Deus, gloriar a Deus, louvar a Deus e nos ajudar a todos mutuamente. Aqueles que estão mais necessitados, que precisam de ajuda, então nós contribuímos e ajudamos aquele necessitado. Que seja assim os encontros. Não vamos destinar o dinheiro a só um, que só um se engorda lá, porque usam vocês como escravos. As igrejas viraram comércio. Os pastores e padres têm isso lá como emprego. Estão pregando um falso evangelho para vocês, escravizando vocês. Vocês não têm liberdade, vocês não têm libertação. Eles estão cada vez mais condenando vocês. E quando alguém morre do familiar de vocês, eles morrem com pecado no coração, eles não podem ir para a casa do Pai. Fica preso lá em prisões espirituais, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo vir de novo, aonde Ele vai julgar o povo novamente. Mas que quando nós partir do nosso corpo, que nós já podemos ir direto para a casa do Pai. Entendam isso. Libertem-se agora de todo pecado, de toda essa maldade, esse ódio, essa tristeza, essa amargura. Passa tudo para Jesus. Ele está dizendo, meu irmão, minha irmã, eu morri por ti, eu te libertei dos pecados. O que tu estás fazendo aí ajoelhada pedindo perdão de pecado? Para quê? Eu já te perdoei, querida. Eu já te perdoei de uma vez por todas. Eu já morri por ti. Ou tu queres que eu venha aqui no mundo morrer mais uma vez por ti? Aí não dá, né? Ou tu acredita ou tu não acredita. Tá bom? Amém? Te liberta agora, meu irmão, minha irmã, de toda a tua enfermidade. Que tu te transforma numa nova criatura. Nasça da água, do Espírito e do sangue de Jesus. Nasça. Esse é o verdadeiro nascer de novo. Aquele que Nicodemos não entendia. O nascer de novo é isso. Nós somos regenerados no batismo de Jesus. Nós estamos mortos com Jesus Cristo na cruz. Entendam isso. Nós e Jesus Cristo somos um só. Entendam isso espiritualmente. Nós não pertencemos a esse mundo aqui, pertencemos ao mundo do Pai. Que a morte vai vir buscar nós a qualquer momento, ela pode bater na nossa porta e vir buscar nós. Nós podemos morrer a qualquer momento, a qualquer minuto, nós podemos infartar e morrer. Mas que quando a morte vier, nós estamos preparados. A morte é o ladrão que vem buscar a nossa alma. Se nós tiver pecado no coração, a morte rouba a nossa alma, porque o diabo não quer que nós se salvemos. O diabo não quer que nós voltamos para a casa do Pai. Ele quer que nós sejamos dele, mas nós não somos. Então, liberte-se agora de todo o pecado passando para Jesus. Então o teu coração se torna puro. Quando a morte vier,
Você não precisa ter medo da morte, porque tu é um filho de Deus, tu pertence a Deus, tu vai direto para a casa do Pai. Estás entendendo? Reflita, pense bem sobre isso, analisem o que é certo e o que é errado. Nós temos o livre-arbítrio. Nós somos livres para seguir o nosso caminho aqui na terra, de cabeça erguida, não precisa ter vergonha de nada, muito menos da palavra de Deus. Podem andar de cabeça erguida, serem felizes, vivem na paz, ajudem a todos conforme suas posses. Vamos salvar almas aqui na terra para Deus, meu irmão, minha irmã. Vamos salvar almas para Deus, libertando eles dos pecados também. Transmita a todos aqueles que te rodearem essa palavra, que são livres. Jesus já morreu pelos nossos pecados. O pecado foi consumado, foi aniquilado. Entendam isso de uma vez por todas e sejam felizes. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Os apóstolos de Jesus Cristo também não acreditaram em Jesus e ele estava entre eles pessoalmente, tá bom? Pedro negou ele 3 vezes. Jesus disse, você vai me negar, até o galo vai cantar 3 vezes e você vai me negar. Paulo dizia, não vou te negar. E negou Jesus 3 vezes, com medo de ser morto. Tomé não acreditava em Jesus. Jesus estava entre eles. Quando Jesus voltou, Tomé não acreditou na palavra de Deus. Deus teve que mostrar para Tomé o furo do prego na mão, para Tomé acreditar. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Judas traiu Jesus com um beijo no rosto. Próprio apóstolo. O povo de Jesus virou as costas para ele, não acreditaram nele. Que é isso? Como é que vocês querem se salvar desse jeito? Felizes daqueles que acreditam sem ver. Felizes daqueles que acreditam pelo ouvir. E se entreguem de corpo, alma e coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Libertem-se agora de todo o pecado e passem para Jesus. Acreditem e abram o coração de vocês. Para Jesus poder entrar. O Espírito Santo poder habitar em vocês. A luz divina inundar vocês. O interior de vocês se inunde agora. Entendam isso de uma vez por todas, meus queridos. E não tenham medo quando a morte vier bater na porta de vocês. Não tenham medo. Que o viver aqui na terra seja Jesus Cristo. E o morrer para nós seja lucro. Lucro porque nós vamos receber a nossa recompensa, que é a vida eterna com Jesus Cristo no reino do Pai. Entendam isso, tá bom? Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.